Carisma hoje não temos. Segunda-feira, 13 de julho. Estamos começando mais um vlog de leitura às 7 da manhã. Acabei de voltar da academia. Acho que a segunda é o mais difícil pra mim, gente, porque eu passei 2 dias acordando mais tarde. Acordando umas 7h30, 8 horas. E aí vem a segunda. Pra acordar às 5h30 de novo é difícil. Com coisa boa a gente acostuma mais fácil, né? Bom, o que vamos fazer nesse vlog? Ler. Ontem eu abri uma enquete no Instagram sobre qual leitura devia começar hoje. Recentemente eu acabei Quicksilver. Foi destruidor de corações, porque eu não queria ter acabado aquele livro. Inclusive fiquei morrendo de vontade de reler logo em seguida. Comprei o segundo no mesmo dia que eu terminei, na mesma noite. E como o segundo ainda não chegou, as opções da enquete eram Sombra dos Deuses ou Despertar da Lua Caída. O que ganhou foi Despertar da Lua Caída. Vamos começar essa belezinha que tá encalhada na minha estante já tem pelo menos uns 2 anos. Eu acho essa edição lindíssima. Linda, 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 linda. Não sei o que esperar, gente, sinceramente. Essa edição é maravilhosa. Tipo assim, maravilhosa. Que recentemente lançou o segundo, né? Eu tô vendo que o segundo tá muito, tipo assim, muito comentado, como se ele realmente fosse uma obra-prima. Não só o segundo fosse uma obra-prima, como o primeiro também. Então, vamos de Despertar da Lua Caída no vlog de hoje. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Paola, falo de livros na internet. Já aproveita, me segue, deixa seu curtir, seu comentário. E vamos mais uma jornada de leitura. Nesse mundo corrompido, as luas brilham como as memórias daqueles que se foram. É com o despertar de uma delas que a mudança começará. Como uma assassina de um grupo opositor ao reinado do Grado, o trabalho de Rave é cumprir ordens e nunca ser pega. Mas quando um caçador de recompensas demonstra interesse particular nela, sangue é derramado, corações são partidos e Rave é levada pela Guilda dos Nobres, um grupo de feéricos poderosos que decidem fazer de sua execução um exemplo. 100 anos atrás, Khan Vregor cortou a cabeça de um rei e vestiu sua coroa ainda quente. Desolado pela perda do seu grande amor, agora em uma jornada interminável, ele acaba se infiltrando na prisão de alta segurança do Grado, onde dá de cara com uma Rave aprisionada. Ecos de um passado ressoam entre eles, e logo vão perceber que escapar da prisão é só o primeiro de muitos desafios que esta conexão trará. Ok, vamos lá.
atualização de como está o escritório. Porque teve um vlog, né, gente, que eu fiz arrumando a estante. E aí eu arrumei a estante, arrumei o novo cenário. A minha irmã veio. Olha o que ela fez. Gente, eu não entendo o dom que essa mulher tem de transformar os lugares e deixar muito mais aconchegante, sabe? E tipo assim, não é que eu não tinha gostado, eu tinha gostado do resultado da estante e ela manteve o resultado da estante, mas ela fez alguma coisa e deixou tudo com um toque um pouco mais aconchegante. Vou mostrar. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Olha que coisa mais fofa que ficou. E assim, eu já tinha, tipo, ela manteve as coisas, tipo, ali tá Bridgerton, os clássicos, ela manteve a minha arrumação. Só que ela fez um tchan, entendeu? Ela deu um tchan e deixou as coisas muito mais interessantes assim. Eu tô impressionada. Olha que delícia, principalmente esse cantinho aqui. Olha que delícia que ficou esse cantinho. E eu vou o quê? Aproveitar para gravar a atualização desse vlog, porque estamos lendo Despertar da Lua Caída. Eu estou na página 135 aqui, ó, que eu li até agora. Gente, vamos ser sinceros? Confuso. Eu confesso pra vocês que eu tô tendo que ir no glossário várias vezes, porque além da fantasia ter muitos elementos que tem nomes diferentes do que eu já vi por aí, é bastante complexo o sistema de magia. E tem muitos nomes, muitos termos que eles usam, então tô sempre tendo que ir no glossário. Mas não só por causa do sistema de magia, porque até coisas como a forma, a palavra que eles usam para dia e noite é diferente. Às vezes é tipo dia escrito com Y, entendeu? E aí é dia, é a mesma coisa, só que eles usam outros termos. Então eu preciso várias vezes voltar no glossário para entender algumas coisas do sistema de magia, do livro em si. Mas vamos lá, vou resumir para vocês rapidinho, porque eu tô terminando o almoço. E aí depois eu vou almoçar. Então vamos falar bem rápido aqui. Aqui a nossa protagonista se chama Rave e ela desvive pessoas para viver. Ela trabalha para um clã, para uma organização. E aí essa organização tem os interesses deles e ela é contratada por essa organização para desviver pessoas. E logo no começo a gente vê que ela está em uma operação, ela tá indo Beco da Fome, alguma coisa assim. Ela tá indo para um lugar se passar de musicista, né, para se apresentar numa apresentação que vai ter para nobres, para um povo um pouquinho mais de elite, assim. Tudo isso faz parte dessa missão dela, porque ela precisa encontrar uma pessoa específica que vai estar lá e desviver essa pessoa. O que a gente entende sobre o universo? Pelo que eu entendi, são feéricos, e aí a gente tem as orelhas pontudas, e os feéricos, eles conseguem escutar ou não as canções elementares. Canções elementares são canções dos deuses elementares, tipo o deus do ar, a deusa do ar, deus do fogo, da terra e da água, e tem o deus do éter. O deus do éter, ele foi banido e aprisionado num medalhão, numa pedra, assim, acho que é numa tiara, se eu não me engano. E essa tiara é passada de geração em geração para esses guardiões da prisão desse deus do éter, sabe? E a nossa protagonista, a Rave, tecnicamente ela se passa por uma nula. Nula significa feérico que não consegue escutar nenhuma das canções elementares. E aí ela tem um talho na orelha, no lugar aonde usaria-se uma pedra. Os feéricos que escutam, né, essas canções elementares, eles têm que usar uma pedra simbolizando qual é a canção que ele escuta. Se é do fogo é vermelha, se é do ar é transparente, se é da água, se eu não me engano, é azul, e da terra, se eu não me engano, vai ser marrom, uma coisa assim. Mas eles usam na orelha, ou em algum amuleto, assim, alguma coisa assim, simbolizando qual é a canção que você escuta. Muito raro um feérico que escuta mais de uma canção. E se você escutar essa canção, você consegue usar dos poderes desse deus, tá? Desse elemento, no caso. Só que a nossa protagonista, a Rave, ela consegue sim escutar. Ela consegue escutar a deusa do ar. Esqueci o nome da deusa do ar, mas ela consegue. Só que ela se passa por uma nula. Então, ela tem o talho na orelha, aonde ela teria que usar o amuleto simbolizando a deusa do ar. Ela acha mais seguro assim, porque assim ela é super subestimada, né? Basicamente é isso. Ela se finge de nula
mas ela escuta. Então, tipo, ela realmente ela consegue usar o ar, né? O elemento ar. Nesse começo, ela está ali naquela missão de desviver. Ela encontrou casualmente, durante essa missão dela, uma outra pessoa. E essa pessoa tá muito interessada. Tipo, um cara que é encapuzado, não é o cara que ela tá procurando. Mas ela fica, gente, o que esse cara tá reparando muito em mim? Quem que é esse cara? Eu nunca vi esse cara aqui. E a gente vai vendo que tem alguma coisa ali que tá prometendo em relação a esse homem encapuzado novo, que tá reparando nela demais, entendeu? Só que aí, beleza, ela vai, completa a missão dela, e ela vai, volta pra casa, vai acontecer algumas coisas, tipo, ela mora com uma pessoa que ela ama como se fosse família, que é uma menina que mora com ela. A Raven, ela tem um trauma do passado, que ela já teve uma pessoa no passado dela que morreu, e ela não se permite criar laços muito fortes de novo, porque ela tem muito medo de perder essas pessoas, ela sente que ela faz muito mal para as pessoas. Então ela sente que ela não pode se vincular muito fortemente a ninguém. Só que ela ama essa menina que mora com ela, entendeu? Elas têm um laço muito forte de família mesmo. A Raven é muito restrita, muito fechada pro mundo, assim, sabe? Nesse começo vai acontecer algumas coisas. A gente já vê que essa organização para quem ela trabalha é uma espécie de servidão mesmo. Ela é meio que aprisionada, obrigada a trabalhar para esse povo. E também a gente vai ver que eles estão mandando ela se esconder porque tem um cara que chegou no reino, um caçador que chegou no reino e ele tá procurando ela. Não ela, a organização em si, para acabar com a organização. E ela tá tendo que se esconder. Vai acontecer um grande caos ali. E a menina que ela mora com ela, que ela gosta como família, morreu. E aí, isso, gente, ó, não é spoiler não, tá? Onde eu tô no livro. Isso aqui. Eu acho que é aquele negócio, é a chamada ação da jornada do herói, sabe? Tem que acontecer um grande problema pro protagonista se sentir obrigado a vingar e tudo mais. Então é nisso que a gente tá. A Raven foi tentar vingar a morte da amiga dela e ela acabou presa. No momento em que eu estou no livro, ela está presa. Nesse mundo tem dragões. Tem, se eu não me engano, 4 tipos de dragões. E aí, os feéricos, eles podem tentar reivindicar dragões, mas eles precisam ir até no ninho deles, roubar um ovo e aí ajudar esse ovo a eclodir, criar vínculo e tudo mais. E a gente também sabe que toda vez que um dragão morre, esse dragão vira uma lua, entendeu? E há muitos anos atrás aconteceu das luas caírem. E por causa dessa queda das luas que destruíam a civilização, é que eles prenderam o deus do éter naquele negócio, porque parece que a culpa foi do deus do éter. A gente também vê, esse livro é narrado principalmente na visão da Raven, porque é ela que narra quase todos os capítulos, mas já teve um capítulo na visão do Khan, se eu não me engano, que é esse homem misterioso que ela sentiu que tava olhando demais pra ela, e a gente também viu tem uns capítulos que é de uma menina novinha, tipo, uma férica criança. Enfim, é isso. Ok, alerta de livro favorito antes de finalizar a leitura. Gente, eu acho que eu não comentei com vocês a importância que tem aquele Khan que eu falei pra vocês. Gente, basicamente, galera, o Khan, que teve um capítulo narrado pra trás, que eu até comentei com vocês, ele é o nosso protagonista. Eu não sabia nada desse livro, tá, gente? Eu realmente entrei sem ter nem noção do que se tratava. E aí agora eu estou completamente rendida, apaixonada. Esse livro é incrível, ele não é nada farofa, ele é uma romantasia, mas ele tem muito desenvolvimento fantástico e ele não é farofa, cara. Ele não é tipo... Ele é um livro que no começo você demora a pegar o ritmo dele, mas depois que você pega o ritmo dele, ele te conquista de um jeito, sabe? Mas eu vou comentar um pouquinho das coisas que eu acho que eu não comentei ainda, mas eu não vou dar spoiler nesse vlog, tá?
Então, o Khan, basicamente, ele é o rei do Lume. Lume é um outro reino. Nesse universo a gente tem 3 reinos. E a gente tem o Grado, o Lume e o Breu. E aí, ela mora no Grado, se eu não me engano. Aliás, eu não lembro o nome. Mas ela mora meio que no meio, assim. E aí tem o Rei do Lume, que é um extremo, onde é muito sol e muito quente. E tem o Breu, eu acho que é o Breu, mas enfim. E tem o outro reino, que é um reino muito gelado. No lugar muito gelado é a casa dos Plumaluas, que é um tipo de dragão. No Lume é a casa dos Ceifa-Sabres, que é os dragões que vivem mais no calor e tudo mais. E tem os outros, que é os Esqueci o nome do terceiro tipo, tá? Mas basicamente tem esses 3 tipos de dragões. Desse outro tipo que eu esqueci, ele meio que consegue ir em todos os reinos, passear por todos os reinos sem morrer, entendeu? E em grandes temperaturas. Mas os Pluma-Lua, se eles forem pro lume, eles vão queimar, vão sofrer muito, vão ficar cegos, vão realmente sofrer muito no calor. E os Ceifa-Sabres também. No lugar muito frio, eles também morrem por causa da falta de calor. O Khan, ele é rei do lume, tá? E a gente tem uns capítulos do Diário da Eluin, dessa Eluin, que é no passado. Então a gente vai entendendo algumas coisas que aconteceram antes do tempo atual, pela visão da Eluin. E aí a gente tem a Rave. A Rave eu acho que até o momento em que eu comentei com vocês, ela tinha sido presa. E ela estava sendo levada para a morte. Ela foi condenada à morte e ela ia ser entregue aos dragões para alimentar os dragões. Na hora que tá ali no julgamento dela, o Khan vai salvar ela. O dragão do Khan vem, finge que comeu ela e levando ela embora. E aí ele vai levar ela pro lume, porque a gente não sabe que a Rave, ela tem um passado que ela não está nos contando porque ela não se lembra. Então tem alguma coisa que aconteceu no passado dela que fez ela ser dada, meio que ser dada como morta, porque o Khan já conhece ela, entendeu? E como que ele conhece ela? Outras pessoas ficam, gente, mas eu conheço essa menina, não é possível, essa menina tinha morrido. Só que a gente percebe pela visão da Rave que ela não reconhece essas pessoas. Então, a gente vê que tem alguma coisa que ela não tá se lembrando que aconteceu. E um passado dela que a gente não entende como que desencaixou da vida que ela vive hoje, entendeu? O que fez ela chegar ali. E aí a gente não entende isso e a gente tá vendo que ela, aos poucos, ela vai descobrindo algumas coisas, vai nos dando algumas dicas. No momento da história que eu tô, ela está no lume. Eu acho melhor eu não falar muito sobre o que tá acontecendo agora, pra não dar spoiler pra vocês, porque eu realmente já tô num pedaço da história que as coisas estão começando a aparecer. E tá ficando muito legal, mas tipo assim, muito legal. Esse casal é muito bom. A Rave, ela me irrita um pouco. Eu confesso pra vocês que esse é o único ponto negativo do livro até agora. Essa menina me estressa no nível. Ela é muito ranzinza. Eu acho que é justificável pelo tanto que ela sofreu, as coisas que ela já sofreu no passado e tudo mais. Então eu entendo que ela é um pouco mais carrancuda. Mas ela parece pirracenta, entendeu? Aí eu fico um pouco estressada com ela me estressa um pouco. Mas mesmo assim eu relevo porque o Khan é incrível. Gente, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês, o romance que está sendo construído neste livro é de tirar o fôlego. Vocês estão me entendendo? É de tirar o fôlego. Você precisa parar tudo que você tá lendo pra ler esse livro. E eu ainda não terminei, tá? Eu estou na página, se eu não me engano, passei da metade do livro. Eu tô mais ou menos ali na página 350, por aí. 400? Não sei. Não me lembro, mas ainda falta mais ou menos umas 200 páginas pra acabar. E tá incrível, gente, tá incrível. É incrível. Que o livro é narrado pela Rave, principalmente pela Rave. Tem muitos capítulos de diário, pra gente entender um pouquinho do passado dessa tal de Eluin. Tem também
vários capítulos narrados pelo Khan, mas não são intercalados igualmente. Então tem alguns, mas não são muitos narrados pelo Khan. Eu queria, inclusive, que fossem mais. E já teve também um narrado pela irmã do Khan, que é a Veia. Que também amei essa personagem. Eu tô amando os personagens desse livro, porque são muitos personagens, mas são personagens muito legais, são personagens divertidos de ler, são personagens interessantes. Então, assim, eu tô gostando demais, gente, juro pra vocês, juro. A química é muito boa, mas a química que promete do casal é boa, mas o romance que tá sendo construído, os porquês, a intensidade, o sentimento, isso tá incrível, juro pra vocês, isso tá incrível. Hoje é a final da Copa do Mundo, dia 19 de julho. Inclusive, tô assistindo. Parei só pra conversar aqui um pouquinho com vocês. E não consigo pensar em outra coisa. Hoje à noite, eu tenho que gravar alguns vídeos. E aí, eu sei que eu não vou ter todo o tempo de leitura que eu teria normalmente no período da noite. E isso já tá, ó, mexendo com a minha cabeça, porque eu não quero gravar, eu só quero ler. Assim, tipo assim, não quero fazer mais nada da minha vida, eu só quero ler. Boa noite, galera. Agora são 7h30, 7h40 da noite. E eu estou me maquiando para gravar. Acabei de dar o banho no neném, entregar ele para papai, porque o papai vai pôr ele para dormir. E eu vou gravar. Dia de gravação é sempre muito corrido, porque eu tento deixar o máximo de coisas possível pronto, pra eu não ter que fazer quase nada depois que eu saio do banho dele, no caso, né? E eu só começo a gravar. Hoje deu tudo certo, consegui secar o cabelo durante o dia, então agora eu não vou precisar fazer isso. Vou só me maquiar, posicionar a câmera e ligar as luzes e estarei pronta. Mas hoje foi um dia que eu quase desisti de gravar, gente, porque geralmente eu chego no final do dia muito cansada, mas é a única hora do dia que eu tenho pra gravar. Então eu acabo fazendo de todo jeito. E às vezes tô com a cara um pouquinho mais cansada, às vezes eu tô um pouco mais bem disposta. Vai depender, né, do dia. Mas hoje foi muito cansativo, porque, galera, estamos numa fase que está nascendo mais ou menos uns 5 dentes de uma vez nessa criança. Nascer um dente já é difícil, tá? Já é uma tortura, não só pra criança, como pra família inteira. Mas tá nascendo, assim, que eu consegui ver que já apontou, isso porque a gengiva dele quase toda tá inflamadinha, né? Irritada, inchada e tudo mais. Mas o que eu consegui ver, os que já apontaram, tem 2 premolares superiores, um premolar já nasceu, o outro do outro lado tá nascendo, 2 presas já apontaram também as de cima, e as de baixo acabaram de rasgar. Então, 2, 4, 6, 7. 7 dentes. Nem sabia que isso era possível, nascer tanto dente ao mesmo tempo. Tava vindo tudo tranquilo, sabe? Tava vindo só de 2 em 2, os 2 parzinhos de cada vez, os de baixo, depois os de cima, depois mais 2 de baixo, mais 2 de cima. Aí, dessa vez, tô até assustada com o tanto de dente que tá nascendo de uma vez. E ele tá tão irritado, mas ele tá tão irritado. Assim, é natural também, né? Eu vou fazer o quê, tadinho? Curiosidade sobre mim, eu odeio batom. Eu odeio. A única coisa que eu aceito passar é lip tint. Esse aqui é tipo uma geleiazinha que você só encosta e deixa a boca seca. Eu não gosto de coisa melada na minha boca, não sei porquê. Sempre fui assim. A única coisa que eu aceitei na vida, gente, foi o lip tint. O lip tint veio aí para salvar minha boca pálida. Quase 10 horas da noite. Fim de gravações por aqui. E agora irei tomar um banho e ler, porque é tudo que eu quero. Gravei 2 vídeos longos e um vídeo curto. Considero sucesso. Galera, essa menina me passa raiva demais da conta, mas é tipo assim, demais. Que menina estressante. Eu já tô na página 373. Até agora, tipo, tem um monte de coisa pra ela descobrir. Ela começa a descobrir as coisas, ai, não quero saber. Ai, não quero observar esse sentimento agora. Ai, tem uma coisa prestes a se revelar dentro de mim. Vou ignorar. Toma no nariz essa menina também.
estressante. Ou ignorância, pelo amor de Deus, gente. Nossa, que estresse. Descobre logo essa desgrama. Terminei, galera. Terminei. Estou em crise existencial pós-livro. Incrível. 5 estrelas. Favoritado. Até agora, eu não entendo como que acaba, aonde acaba. Porque eu estou sem palavras para esse final. Porque assim, não é como se o final fosse bombástico. É que o final, ele te deixa sedento para a continuação, entendeu? Tipo assim, sedento. E não é por ser bombástico. É por causa do jeito. Ai, não sei explicar, gente. É simplesmente assim, esse livro, eu vou até deixar ele aqui, porque você precisa ler isso aqui. Este livro, ele tem um romance de tirar o fôlego. Um romance de tirar o fôlego, não. O cão é de tirar o fôlego, entendeu? Ele tem um universo fantástico, né? Mágico. Muito bom, muito bem desenvolvido, muito fascinante, assim, muito lúdico também, que é maravilhoso. A ambientação é maravilhosa, os dragões são incríveis. Eu não tenho palavras para descrever, galera, o que é este livro aqui, não. Entendeu? O que eu posso falar pra vocês, que é o meu único adendo deste livro, e que eu acho que eu já devo ter comentado em algumas das outras atualizações, é que a mocinha, ela quis me tirar do sério. Eu acho que era a intenção da mocinha neste livro me deixar doida de raiva dela. Porque tipo, quase o livro inteiro, é ela sabendo que ela tá esquecendo alguma coisa, sabendo que tem coisa que ela precisa descobrir, tem coisa que ela mesma sabe que tá dentro dela, sentimentos que estão dentro dela, memórias incompletas na cabeça dela, e ela fala assim, ela fica naquela tipo, vou dar uma de desentendida. Minha filha, deixa de ser covarde, pelo amor de Deus. Tipo assim, gente, como assim? Eu acho que pra ser protagonista, você tem que ser fofoqueira. Não dá, gente, não dá. Você tem que ser fofoqueiro. Porque senão eu não quero que você narre a história. Eu quero uma história narrada por um fofoqueiro, entendeu? Eu quero detalhes, eu quero perguntas feitas no momento certo. Eu não quero que alguém venha com uma bomba na sua frente e você fale, vou jogar isso no meu poço interno, onde quero esquecer e não quero mais pensar sobre isso. Tal pessoa me fala uma frase e fala uma frase tipo assim, você se lembra de tal coisa? Aí ela, parte de mim quer se lembrar, mas prefiro não pensar sobre isso, então vou jogar no poço do esquecimento. Ai, gente, pelo amor de Deus, poço do esquecimento é o nariz, entendeu? Eu quero uma história narrada por uma fofoqueira. Então não me vem com essa de, não estou pronto para saber. Você está pronta para saber se você vai descobrir agora. E se você não estiver pronta para saber, você me trate de ficar pronta. Bom, é isso. 5 estrelas, favoritado. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Já pode comprar seu exemplar nesse momento, no link que está na descrição do vídeo. E volte aqui no final da sua leitura e me fale qual foi a nota que você deu. Eu não aceito notas abaixo de 4 estrelas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!